Mas o vídeo de hoje é um pouco diferente, porque eu me dei conta que eu não faço um vídeo respondendo as perguntas de vocês desde que o canal tinha 100 mil inscritos. E isso já faz um certo tempo, porque a gente tá chegando em 400 mil inscritos. Então eu resolvi fazer de novo um vídeo de Karina Responde. Eu pedi perguntas lá na página do Facebook. Se você ainda não me segue, curta a página lá, porque eu sempre peço perguntas por lá, ou pelo Instagram, ou pelo Twitter. Enfim, me segue em todos os lugares, porque assim a gente mantém um contato mais próximo. Então, para fazer o vídeo de hoje, eu não fiz roteiro, eu não fiz pesquisa, então eu simplesmente vou pegar as perguntas e responder da forma mais simples possível. Talvez não seja a explicação mais complexa e completa para cada um desses casos, mas assim, é aquele tira dúvidas rápida, assim, pra gente bater um papo aqui, só nós aqui, vamos ver. A Clarissa Pereira fez uma pergunta extremamente concisa. Ela perguntou, I or me? Essa foi a pergunta dela. Então, quando se usa I ou me, porque tanto I quanto me significam eu, né, em muitos contextos. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui, mas de maneira simplificada. O I você vai usar como sujeito, então isso vai ser antes do verbo. Por exemplo, I like John. Eu gosto do John. O verbo aqui é like, então o I é o sujeito da frase, I like John, por isso que você usa I para eu. Mas se eu quiser dizer o contrário, que o John que gosta de mim, aí eu vou falar John likes me. Por quê? Porque o like tá o verbo e o me tá depois. Então, de maneira simplificada, o I vai ser o sujeito da frase, vai estar antes do verbo, e o me vai ser o objeto da frase e vai estar depois do verbo. É mais ou menos o mesmo uso de eu e mim ou me que a gente faz no português, mas essa é a regra. Fábio Guedes, qual a diferença dos verbos to bake e to roast? Ambos significam assar, tá? Mas em inglês tem dois verbos para dizer assar. Então, to bake é, por exemplo, when you bake a cake, you bake cookies, é assar coisas de bakery, que são coisas de padaria. Então por isso que padaria em inglês é bakery, porque são coisas que você assa nesse sentido de pão, biscoito, então coisas assim de massa, bolo, né? Mas roast é para assar carnes. Então you roast beef, you roast turkey, você assa beef é carne bovina, viu? Parece bife, né? Mas beef é steak. É uma confusão em inglês, né? Mas, então, you roast beef, você assa carne. Então, essa é a diferença. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo que eu gravei com o Seth. Eu também vou deixar aqui pra vocês. Natália Almeida. Em que situações eu uso o verbo com ing, com ing? Essa é uma dúvida que me perguntam toda hora e eu sempre me enrolo pra fazer esse vídeo, mas eu vou assim, falar de maneira resumida aqui pra vocês. Então, o ing, ele pode significar o verbo no gerúndio, ou seja, algo que está em andamento. I'm working. Eu estou trabalhando. I'm making a video. Eu estou fazendo um vídeo. Mas nem sempre o ing no verbo significa ando, ou indo, ou seja, o verbo em andamento, tá? Por exemplo, se você usa o verbo com ing no começo de uma frase, ele se torna um substantivo. Calma, vou explicar. Studying is good for you. Estudar é bom para você. Studying, no começo da frase, assim, com ing, significa estudar no nosso infinitivo. No inglês a estrutura é diferente. Outro exemplo, smoking can be bad for you. Então, fumar pode te fazer mal, né? O ing também tem que ser aplicado nos verbos quando o verbo tá depois de uma preposição. Então, por exemplo, thanks for sharing. Obrigada por compartilhar isso comigo. O for é uma preposição, então por isso que o share tem que estar no ing. Thanks for sharing. Ou então, thanks for helping me. Muito obrigada por me ajudar. For helping me. O helping tá com o ing por causa do for. Ou I'm thinking about buying a new car. Eu tô pensando sobre comprar um carro novo. Então, about, preposição, buying tem que estar no ing. E também se usa o ing depois de alguns verbos específicos, como por exemplo, like, hate. Por exemplo, I hate doing the dishes. Eu odeio lavar a louça. Ou I love cooking. Eu amo cozinhar. Então, love, hate, like e uma lista de uma série de verbos que agora não vou lembrar de cabeça, mas é mais ou menos nessas situações, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, I promise. O Gabriel Machado perguntou se ter a língua presa é uma dificuldade muito grande na hora de aprender inglês. E vocês não têm noção, eu fiz questão de responder essa pergunta do Gabriel, que muita gente já me perguntou isso.
E eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso, né? Bem, pra mim ter a língua presa é falar com a língua entre os dentes, né? No som de S, né? Então, por exemplo, sopa de massinha, né? Então, ao invés de falar sinha, você fala finha. Eu acho que por um lado pode até te ajudar, porque se você for ver o som do TH, que é uma dificuldade para muitos brasileiros, é produzido justamente nessa posição. Então você vai falar I think perfeitamente já no começo do aprendizado, né? Mas eu não sou fonoaudióloga, assim, então eu não tenho uma técnica pra você aprender a treinar, colocar a língua numa outra posição, mas se isso não te incomoda no português, se isso é uma coisa que tá ok pra você, com certeza não vai atrapalhar assim no inglês também não. Mas se for uma coisa que te incomoda, aí eu acho que tem que procurar uma fonoaudióloga, né? Daí eu já não tenho conhecimento suficiente pra te dar alguma sugestão. Mas não é problema não te preocupa muito com isso não. A pergunta do Tech recebeu algumas curtidas, então eu vou responder. Karina, tem alguma palavra que você confunda até hoje? Ou alguma que você percebeu o significado recentemente e pensou, nossa, era isso? Adorei essa pergunta, eu tive um pouco de dificuldade de pensar o que eu falaria aqui, mas sabe o que eu me confundo até hoje? Tchan, 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 tchan. In, on, at. Sim, essas preposições são um saco. Muitas vezes eu uso assim sem pensar, a maioria das vezes na verdade eu uso sem pensar, mas se eu tô escrevendo um texto, por exemplo, aí eu fico ali, será que é at? Será que é on? Então o que eu faço? Já vou dar uma dica. Entro no dicionário OSDIC e lá eu digito a palavra para ver a collocation, ou seja, qual preposição eu devo usar com o verbo ou com o substantivo que eu tô usando. É um dicionário muito legal, é um dicionário só de collocation, de combinações assim entre palavras, é muito legal. Uma outra sugestão quando a gente tá, claro, não na fala, porque a gente não tem tempo disso, mas se a gente tá escrevendo, é digitar no Google a palavra, por exemplo, on TV. Eu quero saber se é on TV ou in TV ou at TV. Aí eu digito no Google, entre aspas, on TV. Aí eu vejo que tem tantos milhões de ocorrências. NTV, aí vai aparecer menos milhões de ocorrências. At TV, vão aparecer menos ocorrências. E aí, geralmente, a resposta correta, ou pelo menos a mais usada, é aquela em que aparecem mais resultados no Google, tá? Mais resultados no Google. Então isso que eu faço pra testar as minhas preposições aí, porque sim, isso é uma coisa que eu tenho dúvida até hoje, assim, em alguns casos, tá? Eu sei usar as preposições, não precisam ter medo do meu inglês ensinando vocês aqui. A palavra que eu fiz, nossa, que legal, não sei, não me veio nada agora, né, na cabeça, mas no vídeo que eu gravei com o Seth, que eu já mencionei, ele falou da origem da palavra dude, que na verdade vem de uma música antiga lá nos Estados Unidos, então isso foi uma coisa que eu digo, que interessante, era algo que eu não sabia, que eu fiquei sabendo agora. O André Tenório escreveu, well, I guess you're not gonna check this message here, but vou tentar mesmo assim. E ele tá achando que eu vou responder a pergunta dele só porque ele começou desse jeito, assim, me chantageando E sim, André, eu vou responder porque tu me chantageou e tu me convenceu, eu vou te responder. Ele disse, minha maior dificuldade até agora tá em melhorar minha estrutura de pensamento. Como simplificar as coisas? Normalmente eu não erro regras gramaticais, ordem de palavras, mas eu tendo a complicar demais, entende? Como ser simples e eficiente. Eu não entendi direito o que ele quis dizer, assim, porque eu acho que, não sei, não tá bem claro pra mim, mas eu acho que o que ele faz é algo que todo mundo faz quando tá aprendendo inglês, que é complicar demais, sabe? Às vezes a coisa é muito simples, aí tu fica na tua cabeça, não, eu tenho que falar isso daquele jeito, daquela forma, eu não sei essa estrutura, então eu não vou conseguir falar porque eu não sei essa estrutura. Mas na verdade, uma habilidade que a gente tem que ter quando a gente vai aprender uma segunda língua é saber reestruturar a mesma coisa e falar de outro jeito, de um jeito mais simples, entendeu? Se eu não sei falar determinado verbo, então eu vou mudar toda a frase na minha cabeça pra falar de outro jeito. E isso é uma habilidade que a gente começa a adquirir com o tempo, tá? E no mais, André, se eu bem te entendi, é tentar falar sem pensar demais, sem ficar pensando em regras gramaticais. Se tu já tá bom em regras gramaticais, em ordem de palavras, então tentar se libertar um pouco dessas regras todas, assim, que a gente às vezes fica pensando, eu não posso errar, não sei o quê, e simplesmente falar, praticar. Às vezes o que falta é prática, só isso. Gabriel Andrade, assistir filmes em inglês sem legenda ajuda em alguma coisa? Tô fazendo isso há uns dias, tô amando porque tô vendo filmes que já conheço, mas será que isso vai me ajudar a aprender mais rápido? Abraço, Karina. Abraço, Gabriel. Bem, as pessoas vivem me perguntando, eu tô fazendo isso aqui, será que ajuda? Tô fazendo aquilo ali, será que ajuda? Sabe qual é a minha opinião? Eu acho que tudo ajuda, sabe? Tudo que tu fizer pra ter contato com a língua ou pra estudar a língua
vai te ajudar, nada vai ser prejudicial, assim, eu não consigo pensar num tipo de estudo que seja prejudicial, sabe? Tudo vai te ajudar. Algumas coisas podem te fazer demorar mais pra aprender do que outras, né? Mas enfim, não é esse o assunto. Eu acho que você pode até assistir os filmes sem legenda, caso você esteja pegando alguma coisa, porque se for assim, tipo, tu tá assistindo o filme e você tá ouvindo e não pega nada porque tu tá num nível muito básico, eu não acho que isso seja muito útil. Então, mas pelo que eu entendi aqui do Gabriel, ele já tá entendendo, até porque ele já assistiu os filmes com a legenda em português ou dublados, então ele entende o que tá acontecendo. Mas o ideal é que você consiga pelo menos pegar algumas palavras, né, pra você fazer com que essa imersão funcione, né? Então você tá ouvindo e entendendo não só por causa das imagens e porque você já conhece a história, mas também porque você já consegue ouvir alguma coisa. E aí, se você tá ouvindo só um e não entende nada, eu recomendo que coloque a legenda em inglês, tá? Aí isso pode ficar por um bom tempo, vai praticando com a legenda em inglês, e aí depois que você se sentir confortável e seguro, tira a legenda, e aí eu te garanto que você já vai estar entendendo muita coisa. A Renata Teixeira falou que está indo para o Canadá por intercâmbio e pediu pra eu fazer um vídeo sobre como é no aeroporto, como passar na imigração, essas coisas de viagem. Sim, eu tô prometendo um vídeo sobre isso aqui no meu canal, eu acho super importante, mas eu acabei traindo vocês e gravei esse vídeo lá no canal Cabide Colorido. Eu dei todas essas dicas de inglês de aeroporto e coisa assim, vou deixar aqui no card, tá? Dá uma olhada. Israel Gomes, quando eu uso palavras terminadas em less, por exemplo, matchless, flawless, timeless, etc. É uma pergunta bem legal, ó. Por exemplo, timeless. Time é tempo. Less significa sem, ele tem o sentido de sem, a falta de algo. Flawless. Flaw significa falha. E quando você diz flawless, significa sem falha, ou seja, perfeito, perfect, algo assim. End significa fim. Se eu digo endless, como na música My Endless Love, significa o meu amor sem fim, o meu amor infinito. E eu fiz um vídeo só sobre prefixos e sufixos, eu vou deixar aqui no card também, vários vídeos no card, você tem que olhar o card. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado da ideia de termos alguns Karina Respondes, ou Karinas Responde, sei lá como é que se faz esse plural, aqui no canal, pra gente interagir um pouco mais, pra que eu possa responder mais perguntas em menos tempo, assim, de maneira bem simples, como eu fiz aqui hoje, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei e a gente se vê no próximo vídeo.